que você faria se descobrisse que Jesus deixou um segredo para silenciar os pensamentos que roubam sua paz? O que faria se descobrisse que existe uma chave escondida na Bíblia, capaz de libertar sua mente dos pensamentos que a escravizam? E se eu te revelasse que, enquanto você assiste este vídeo, o Espírito Santo está preparando um encontro divino para transformar sua forma de pensar? Você já sentiu sua mente se transformar em um campo de batalha? Pensamentos negativos, dúvidas e medos invadindo sua paz como soldados em guerra. E se eu te dissesse que Jesus conhecia essa luta profundamente e deixou um caminho para a liberdade? No deserto, ele enfrentou 40 dias de tentações mentais. O inimigo atacou sua identidade, sua fé, seu propósito, mas Jesus não cedeu. Ele respondeu com a arma mais poderosa que existe, a palavra de Deus. E hoje, essa mesma arma está disponível para você. Neste vídeo, vamos revelar os segredos bíblicos para silenciar os pensamentos que te paralisam. Você descobrirá como Jesus venceu as tentações no deserto e como aplicar essa mesma estratégia hoje. A parábola esquecida que mostra como preparar sua mente para receber a paz de Deus. A oração poderosa que Jesus fez no Getsêmani, um modelo para transformar angústia em fé. Mas antes de começarmos, quero que você faça algo importante. Comente: Senhor, eu estou aqui. Se você está pronto para vencer essa batalha mental. E não se esqueça de curtir este vídeo. Seu like pode levar essa mensagem a alguém que está desesperado por esperança. Muitas pessoas usam esses vídeos como um refúgio espiritual, pois não tem uma igreja perto. Sua interação ajuda essa luz a chegar mais longe. Agora, prepare seu coração. O terceiro ensinamento hoje pode ser a chave que destravará uma nova mentalidade para você. Vamos começar. 1. A parábola do semeador. Como preparar o solo da sua mente. Você já notou como alguns pensamentos parecem brotar facilmente em sua mente, enquanto outros, aqueles cheios de paz e fé, murcham? Antes mesmo de florescer, Jesus contou uma história que explica exatamente esse fenômeno, e ela pode revolucionar sua vida mental hoje. Na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, Jesus revela 4 tipos de solo, mas o que ele realmente está mostrando são 4 tipos de mentes. Sua mente pode ser o caminho endurecido, onde os pensamentos negativos, os pássaros da parábola, roubam imediatamente a palavra antes que ela penetre. Você já leu a Bíblia e minutos depois não lembrava de nada? O solo pedregoso, onde a alegria da fé brota rápido, mas some quando chegam as crises, como aquela paz que evaporou quando o problema apareceu. O espinhal, onde as preocupações do mundo sufocam a verdade. Aquele salmo que você amou, mas que foi engolido pelas contas a pagar e relacionamentos difíceis. Mas há esperança. O solo bom não nasce bom, torna-se bom. E Jesus revela como: arranque as pedras da superficialidade. Examinai-vos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Pare agora e pergunte: em que tenho mentido a mim mesmo sobre Deus? Queime os espinhos das distrações. Tudo me é lícito, mas não tudo convém. 1 Coríntios 6, versículo 12. O que você precisa podar para que a palavra respire? Afunde as raízes na verdade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 1, verso 2. Não basta ler. É preciso meditar até que a Escritura dispute espaço com seus pensamentos automáticos. O segredo: a transformação começa quando você para de culpar os pássaros, pensamentos invasivos, e assume o controle do solo, sua mente. O agricultor não grita com os pássaros, ele prepara a terra. Mas e quando os pensamentos negativos já criaram raízes profundas?
No próximo capítulo, você descobrirá o método de guerra espiritual que Paulo usava na prisão e que pode libertar sua mente hoje. 2. A oração no Getsêmani, transformando angústia em oração. A noite mais escura da vida de Jesus revela o segredo mais brilhante para sua libertação mental. Enquanto a sombra da cruz se aproximava, Cristo não fugiu, não reprimiu sua dor. Ele orou de um jeito que vai revolucionar como você lida com pensamentos opressores. No jardim do Getsêmani, Jesus experimentou 3 níveis de batalha mental que você reconhece profundamente. O peso da solidão. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 38. Mesmo cercado por discípulos, ele se sentiu isolado. Você já sentiu que ninguém entende sua guerra interior? O conflito de vontades. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. O choque entre o que Deus permitia e o que ele desejava. Quantas vezes seus pensamentos gritam, Deus, por quê? A tensão física, seu suor se tornou como gotas de sangue. Lucas 22, versículo 44. Nossas batalhas mentais não são só espiritual, elas afetam até nosso corpo. Mas veja como Jesus virou o jogo. Honestidade radical. Ele não disfarçou seu terror com frases piedosas. Mostrou que oração genuína começa com autenticidade, não com palavras bonitas. Submissão transformadora. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. A chave para a paz mental não é eliminar a luta, mas alinhar seu pensar à vontade de Deus. Comunhão estratégica. Pediu aos discípulos que vigiassem com ele. Quando pensamentos negativos atacam, você tem um Pedro, Tiago e João para orar por você? Experimente. Agora, feche os olhos por 5 segundos e repita com Jesus. Pai, estou sentindo medo e confusão, mas entrego a Ti meus pensamentos. Tua vontade seja feita. Mas e quando os pensamentos negativos vêm disfarçados de verdades? No próximo ensino, descobriremos como Paulo nos ensina a blindar nossa mente com um filtro divino. 3. O filtro divino. Como reprogramar seu pensamento. Segundo Filipenses, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, escrevendo de uma prisão romana, revela o algoritmo celestial para limpar sua mente de pensamentos tóxicos. Ele não diz apenas ore mais. Ele dá um método prático. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Este versículo não é um conselho, é uma ordem espiritual com poder transformador. Vamos decodificá-la. Os 8 filtros divinos, verdadeiro versus. Mentiras. Esse pensamento tem base na verdade de Deus ou nas distorções do inimigo? Nobre verso vulgar. Isso eleva minha mente ou a arrasta para a baixeza? Justo verso. Iníquo. Alinha-se com a justiça de Deus ou com acusações condenatórias? Puro verso. Impuro. Este pensamento guarda minha santidade ou contamina meu espírito? Exercício prático poderoso. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte: Jesus concordaria com esse pensamento? Se esse pensamento fosse uma pessoa, eu deixaria ele cuidar dos meus filhos? Isso me aproxima ou afasta do fruto do Espírito? Paulo sabia o que você está descobrindo agora. Não podemos impedir que pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho nela. Mas como manter essa vigilância mental quando o cansaço bate? No próximo bloco, revelaremos o segredo de Davi nos Salmos para quando sua força mental se esgota. 4. O segredo de Davi para renovar a mente cansada.
Quando a mente está exausta e os pensamentos pesam como pedras, os salmos nos ensinam o caminho da libertação. Davi, homem de guerra e adorador, descobriu como transformar o desespero em louvor. Vamos aprender com ele. Primeiro, Davi derrama sua alma sem medo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmo 13, versículo 1. Ele não finge, não mascara sua dor. Entrega a Deus até as palavras mais duras. Você também pode fazer isso. Fale com Deus exatamente como está se sentindo. Ele não se assusta com sua honestidade. Depois, Davi ativa sua memória espiritual. Recordo os dias do passado, medito em todas as tuas obras. Salmo 143, verso 5. Ele revisita os momentos em que Deus agiu. Quando a mente está cansada, a memória se torna arma poderosa. Pare agora e lembre, quando foi a última vez que Deus te surpreendeu? Finalmente, Davi declara a verdade antes de vê-la. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Ele não espera a emoção mudar para começar a louvar. Ele ordena que sua alma se levante. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, versículo 5. Faça como Davi agora mesmo. Desabafe. Diga a Deus exatamente o que está sentindo. Lembre, traga à mente uma promessa que ele já cumpriu. Declare, profira em voz alta. Minha mente pertence a Cristo. A paz não vem quando os pensamentos se calam, mas quando a alma aprende a cantar no meio deles. Mas e quando os pensamentos vêm com força demoníaca? Jesus nos deixou um modelo de libertação que vamos revelar agora. 5. O poder da autoridade espiritual contra pensamentos opressores. Jesus não apenas ensinou sobre a mente renovada. Ele demonstrou poder sobrenatural para libertar os oprimidos. E aqui está o segredo que mudará tudo. Os mesmos princípios que expulsavam demônios podem ser usados contra pensamentos obsessivos. 3 passos de Jesus para a libertação mental. 1. Identifique a origem. Marcos, capítulo 5, versículo 8. Jesus perguntou ao espírito imundo: qual é o teu nome? 2. Exercício prático. Quando um pensamento insistente vier, pergunte em voz alta: este pensamento vem de Deus, de mim ou do inimigo? 3. Corte. O diálogo. Mateus 4, versículo 10. Jesus não discutiu com Satanás. Ele ordenou: retira-te. Satanás! Aplicação. Pare de racionalizar pensamentos tóxicos. Use a ordem direta. Em nome de Jesus, silêncio. Minha mente pertence a Cristo. Preenche o vazio. Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Quando um espírito imundo sai e encontra a casa varrida e ornamentada, traz outros piores. Solução. Após rejeitar um pensamento imediatamente, ore em línguas. Judas, no versículo 20. Declare um salmo, cante um hino caso real. Uma mulher atormentada por pensamentos suicidas começou a responder em voz alta com Colossenses 3.2. Pensai nas coisas que são de cima. Em 3 semanas, os padrões mentais mudaram radicalmente. Um alerta importante: isso não substitui ajuda médica quando necessário, mas é seu direito espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Mas como manter essa libertação no dia a dia? No próximo bloco, revelaremos o sistema de defesa mental que Paulo usava nas prisões romanas. 6. O sistema de defesa mental de Paulo. Como manter a libertação diária. Enquanto acorrentado em uma prisão romana, o apóstolo Paulo desenvolveu um método poderoso para proteger sua mente. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9, ele revela não apenas um conselho, mas um sistema completo de defesa mental que qualquer crente pode aplicar. O método de 4 passos de Paulo. Primeiro passo: reconhecer a ansiedade. Por nada estejais ansiosos.
A palavra grega para ansioso aqui descreve uma mente dividida, fragmentada. Paulo nos ensina a identificar quando nossos pensamentos estão se dispersando em múltiplas direções. Segundo passo, transformar preocupação em oração. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Observe a progressão: oração, diálogo com Deus; súplica, pedidos específicos; ações de graças, antecipação da resposta. Terceiro passo: receber a guarda divina. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra guardará vem de um termo militar grego que significa proteção ativa, como soldados vigiando uma cidade. Quarto passo: reprogramar o pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo lista 8 filtros para avaliar nossos pensamentos. Aplicação prática. Comece identificando uma preocupação específica. Transforme-a em oração com 3 elementos: adoração, petição e gratidão. Visualize a paz de Deus como um escudo ao redor de sua mente. Substitua pensamentos negativos por verdades bíblicas específicas. Exemplo real: um pastor relatou como aplicou este método durante uma crise ministerial. Ele identificou seu medo de fracasso, transformou em orações específicas com gratidão, memorizou Filipenses 4, versículo 7. Criou uma lista de versículos sobre o cuidado de Deus. Em 3 semanas, seus padrões mentais mudaram radicalmente. Alerta importante: este sistema não ignora problemas reais, mas nos equipa para enfrentá-los com uma mente protegida por Cristo. A ordem dos versículos é intencional. Não podemos pular para a paz sem passar pela oração. No próximo bloco, exploraremos como Josué lidou com padrões mentais enraizados por 40 anos no deserto e como aplicar esses princípios hoje. 7. O processo de Josué. Como substituir padrões mentais enraizados. O povo de Israel passou 40 anos no deserto com uma mentalidade de escravidão. Mas Josué liderou uma geração inteira na renovação de suas mentes. Como? Através de um processo divino que ainda funciona hoje. 3 etapas para a mudança de mentalidade. Primeira etapa: a decisão radical. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué não pediu mudanças graduais, exigiu uma decisão consciente. Nossos velhos padrões mentais não desaparecem por acidente. Precisamos de uma deliberação intencional. Segunda etapa: a substituição progressiva. Medita nele dia e noite. Josué 1, versículo 8. Deus não apenas mandou esquecer o Egito, ordenou que enchessem a mente com sua palavra. O segredo está no verbo meditar. No hebraico, significa murmurar, indicando uma prática constante. Terceira etapa: os marcos de memória. Josué ergueu pedras como memorial. Josué 4. Quando velhos pensamentos voltam, precisamos de lembretes concretos das vitórias que Deus já nos deu. Exercício prático. Liste 3 velhos padrões mentais que precisa abandonar. Escolha 3 versículos para substituir cada um. Crie um memorial físico, uma nota no espelho, um alarme no celular. Atenção, esse processo exige tempo. Os israelitas levaram anos para se livrar da mentalidade do deserto, mas Josué prova que a transformação é possível. No próximo bloco, descobriremos como Jesus tratou os pensamentos mais resistentes, aqueles que parecem impossíveis de vencer. 8. O método de Jesus para pensamentos que não desaparecem. Alguns pensamentos são como sombras.
Quanto mais você tenta fugir, mais eles persistem. Jesus conhecia essa batalha e nos deixou um modelo perfeito em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, no Getsêmani. 3 níveis de enfrentamento. 1. O reconhecimento honesto. Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus não negou seu sofrimento mental. Ele nomeou exatamente o que sentia. Esse é o primeiro passo para a libertação. 2. A oração persistente. Afastando-se de novo, orou, dizendo as mesmas palavras. Quando um pensamento insiste, nossa oração também deve insistir. Não é falta de fé repetir a mesma súplica. É estratégia espiritual. 3. A submissão transformadora. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A vitória final vem quando transferimos o foco do porque isso não muda, para que tua vontade seja feita. Exercício de libertação. Nomeie o pensamento, persistente em voz alta. Ore sobre ele 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Termine cada oração com: Jesus, eu aceito tua vontade sobre isso. Atenção! Jesus não repreendeu sua angústia, repreendeu a falta de vigilância dos discípulos. Nossa maior falha não é ter pensamentos difíceis, mas deixar de vigiar contra eles. No próximo bloco, revelaremos como transformar sua mente num santuário inexpugnável, usando o modelo de Salomão no templo. 9. O modelo do templo. Transformando sua mente em um santuário inexpugnável. Assim como Salomão construiu o templo com áreas específicas para diferentes níveis de intimidade com Deus, átrio externo, lugar santo e santo dos santos. Podemos estruturar nossa mente como um espaço sagrado que resiste a invasões de pensamentos impuros. A arquitetura divina para a mente. 1. O átrio externo. Os portões da consciência. Que toda palavra torpe não saia da vossa boca, mas só a que for boa para edificação. Efésios capítulo 4, versículo 29. Aqui filtramos o que entra. Que tipo de conteúdos você consome? Que conversas alimenta? Quais ambientes frequenta? 2. O lugar santo, a oficina do pensamento. Levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Nesta área mental, examine sistematicamente suas ideias. Confronte crenças limitantes com a verdade. Alinhe imaginação com os propósitos divinos. 3. O Santo dos Santos, o núcleo da identidade, fostes comprados por preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Aqui reside sua essência inegociável. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículo 16. Sua mente é propriedade de Cristo. Nada pode violar este espaço sagrado. Manutenção diária do templo mental. Sacrifício matinal. Ofereça seu primeiro pensamento a Deus. Incenso contínuo. Mantenha a oração silenciosa durante o dia. Luz do candelabro. Alimente-se regularmente da palavra. Exemplo prático. Quando um pensamento impuro surgir. Átrio. Pergunte: isso edifica? Lugar santo. Confronte. O que a Bíblia diz sobre isso? Santo dos Santos. Afirme: sou o santuário de Deus. No próximo bloco, revelaremos como os mártires mantinham mentes inabaláveis, mesmo sob tortura, e como aplicar esses princípios hoje. 10. A resistência dos mártires. Como manter uma mente inabalável em meio ao caos. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguições terríveis, mas mantiveram uma paz sobrenatural. O segredo? Eles dominavam a arte de reprogramar a mente em situações extremas. A história de Estevão, Atos 7, e dos mártires romanos nos ensina princípios atemporais. 3 estratégias dos mártires para uma mente forte. 1. A visão celestial.
Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Enquanto era apedrejado, Estevão não fixou os olhos na ira da multidão, mas no céu aberto. Ele gritou: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Aplicação prática. Quando pensamentos de medo ou desespero atacarem, mude seu foco. Pergunte-se: o que Jesus está fazendo agora no céu por mim? Romanos capítulo 8, versículo 34. Declare: minha realidade não é o que vejo, mas o que Deus diz. 2. O perdão como escudo. Atos 7, versículo 60. Mesmo sendo assassinado, Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Por que isso importa? O rancor abre portas para tormentos mentais. Mateus capítulo 18, versículos 34 e 35. O perdão quebra ciclos de pensamentos amargos. Exercício. Escreva o nome de alguém que o feriu e ore. Deus abençoa nome. Hoje. 3. A memória da recompensa. Hebreus capítulo 11, versículos 35 a 38. Os mártires suportaram torturas porque tinham os olhos fixos na recompensa. Hebreus 11, versículo 26. Como aplicar hoje? Quando a mente for bombardeada com isso não vale a pena, lembre-se, a tribulação momentânea produz glória eterna. 2 Coríntios 4, versículo 17. Deus não é injusto para esquecer seu trabalho. Hebreus 6, versículo 10. Exercício de resistência mental. Respire fundo e repita: Jesus está no controle. Visualize Cristo à direita do Pai, intercedendo por você. Libere perdão em voz alta, mesmo que não sinta. Alerta: isso não significa ignorar sofrimento real, mas não permitir que ele defina sua mente. No último ensino, descobriremos como encerrar este estudo com uma declaração de vitória que selará estas verdades em sua mente. Conclusão: selando a vitória em sua mente. Chegamos ao fim desta jornada, mas é aqui que sua verdadeira transformação começa. Você não apenas recebeu informações, foi equipado com armas espirituais testadas por Jesus, Paulo, Davi e os mártires. Agora, vamos consolidar essa vitória. 3 passos para selar esta renovação mental. 1. Declaração profética. Apocalipse 12, versículo 11. Os vencedores no céu venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Faça agora. Toque sua fronte e declare: esta mente foi comprada por Cristo. Todo pensamento que não vem de Deus está sob o sangue de Jesus. A partir de hoje, penso como filho do reino. 2. Estabeleça um marco. Josué 4, versículo 7. Deus ordenou que Israel erguesse pedras como memorial das vitórias. Exercício prático. Escreva em um papel, e no pensamento negativo que você venceu neste estudo, um versículo que o substitui, data como lembrança. Guarde este papel como seu memorial pessoal. 3. Compromisso comunitário. Hebreus 10, versículo 25. A transformação mental não se mantém no isolamento. Ação imediata. Compartilhe abaixo qual foi a maior revelação para você. Envie este vídeo para alguém que precisa dessa mensagem. Palavra final. Você acaba de completar um treinamento espiritual que muitos abandonam pela metade. Mas Deus viu sua perseverança. Agora, quando pensamentos antigos tentarem voltar, lembre-se, você não é mais escravo daquela mentalidade. Repita seu versículo memorial. Agradeça a Deus pela mente renovada antes mesmo de ver a mudança completa. Oração de encerramento. Pai, consagro minha mente a Ti. Que o sangue de Jesus a purifique, o Espírito Santo a guie e Tua palavra a transforme. Desde hoje, minha forma de pensar é diferente, porque estou em Cristo. Amém. Comente, mente, renovada para declarar sua vitória. Curta e compartilhe para que outros sejam libertos.
Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos estudos. Agora, fique em silêncio por 1 minuto. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Este vídeo continuará tocando uma melodia suave para você meditar na palavra. Eu fico por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.